Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Magna Ferreira, contadora de história da Guardiã de História. Você não conhece? Clica aí, ó, aí embaixo, compartilha. Vai nas minhas redes sociais, tá bom? Hoje eu tenho uma história para contar a vocês. Vamos lá? História, 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 olele. História, 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 olala. História, 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 olele. A história já vai começar. A história vai começar. Era uma vez uma floresta que só existia monstros. Monstro mais horroroso do que o outro. Existia um que era um monstro gigante. Ele assustava todos os humanos. Essa floresta, de vez em quando, aparecia um humano, mas ele sempre estava lá, atrás de uma árvore, assustando os humanos. Quando os humanos chegavam, ele fazia um rugido bem forte. E os humanos saíam correndo desesperados. Era terrível a zoada que esse monstro fazia. Então todo mundo corria. Um belo dia, uma menininha chegou com um livro na mão e foi ler sentada numa pedra. O monstro estava escondido atrás de um pé de carvalho. Deu aquele rosnido bem grande. A menina nem se incomodou, estava tão entretida com o livro que nem se incomodou. Ele ficou muito indignado, estufou os pulmões e soprou e deu rosnido ainda mais alto. Aquele sopro foi tão grande que a menina se assustou. O susto foi tão grande que ela largou o livro lá. Aí, quando ela largou o livro, o monstro estava querendo saber por quê aquela menina não escutou o meu primeiro rosnado logo de cara. Essa coisa que ela largou ali é o quê? É mágica? Ele foi lá perto do livro, pegou o livro, mas não sabia que era um livro. Cheirou, lambeu, mas não gostou do gosto. Não tinha gosto de nada. Aí, de repente, o livro caiu da mão dele. Quando ele viu, tinha umas figuras bem coloridas, que aquilo chamou a atenção, que ele ficou encantado. Pegou o livro, olhou para um lado e para o outro e levou para sua casa, dentro da floresta. Chegou lá, era tanta coisa bonita, ele estava vendo de cabeça para baixo, mas ele estava encantado com tanta boniteza. E saiu folheando, folheando o livro. De repente, chegou a vovó Dragão. A vovó Dragão viu ele tão lá quieto e ninguém estava tomando conta da mata. Aí a vovó Dragão, soltando fogo pelas ventas: "Ô, seu monstro, por que o senhor não está tomando conta da mata? É que eu estou olhando esse negócio aqui e ele me deixou muito concentrado. Eu queria entender, são figuras tão bonitas." Aí a vovó virou o livro. "Isso é um livro." "Livro? E o que é livro?" A vovó disse: livro é onde tem figuras, letras, palavras, frases que compõem uma história." "E como é que a senhora sabe disso tudinho, vovó?" Aí a vovó Dragão falou: "Porque eu sei ler." "Eu também quero, eu também quero, eu também quero." A vovó marcou todo dia de manhã na casa dela para ela ensinar ele a ler. Ela ficou muito emocionada, pois da turma dela, ela era a única que lia. Ninguém da família gostava de ler.
E ela foi ensinar ao senhor monstro a ler. Apresentou as letras, as sílabas, e ele era muito dedicado, pegava tudo muito rápido. Em pouco tempo, o monstro já estava lendo. Começou a ler o livro. Leu uma vez, todinho, aí depois lia de novo. E relia, lia e relia, e foi passando os dias, e ele não fazia outra coisa a não ser ler o livro. Teve uma reunião que mandaram chamar ele. Um outro monstro lá, todo irritadinho. O senhor está sendo chamado para reunião. Aí ele foi bem calmo. O chefe dos monstros disse que ele não era mais guardião da floresta, porque tinha muitas pessoas entrando na floresta e ele ia nomear outra pessoa. Vovó Dragão ficou sabendo e foi visitar ele na casa dele, pensando que ele estava chorando. Por quê? Ele estava lendo de novo o livro. Cada vez que lia, ele suspirava feliz. Aí quando a vovó fez, o mesmo livro você está lendo? Estou, é muito bom, já li várias vezes. Espere um pouco. Vovó foi na casa dela e trouxe um baú cheio de livros. Ele ficou muito feliz, pois tinha diversos livros, diversas histórias. Ai, que ele ficou emocionado e começou a ler. Um belo dia, um amigo dele, o monstro de duas cabeças, foi visitá-lo, pois não tinha visto mais ele na floresta. Ele só ficava dentro de casa. Quando o monstro de duas cabeças chegou lá e falou: por que é que o senhor não fala? E a outra cabeça: o senhor não sai mais de casa? E por quê? E ele: porque eu tenho livro. Ah, então leia para mim. Aí ele já foi ler o livro, que ele já tinha lido várias vezes. Então ele já sabia da história, então ele contou a história ainda mais emocionante ainda. O monstro de duas cabeças ficaram tão emocionados que os quatro olhos assim brilhavam de alegria. Foram embora. No outro dia trouxe mais o outro monstro para escutar a história. Então cada dia aumentava um par de olhos. Era sempre à noite. Aí tinha 3 par de olhos. 2 era de um monstro só, pois era um monstro de 2 cabeças. Aí cada dia foi aumentando. 3 par de olhos, 4 par de olhos, 5 par de olhos, 6, chegou a 12 pares de olhos. Muitos monstros escutando a história dele. De repente, quando ele começou a contar a história, surge um par de olho muito gigante. Era o chefe dos monstros. Os outros monstros ficaram tudo com medo, porque o chefe era muito bravo. Ficaram tudo calados, ninguém falava nada. O monstro nem se incomodou, foi ler o livro. Leu que no final o grande monstro, o chefão, estava lá chorando com a folha de carvalho. A vovó Dragão ficou passada. Estou passada. Até o grande monstro. Foi um encantamento. Então o grande monstro já não brigava mais com esse monstro que tomava conta. Ele agora era o grande leitor da floresta. Ele lia para todos os monstros de qualquer idade, de qualquer tamanho. Pois foi assim que aconteceu. Mas aconteceu uma outra coisa. Ele também ficou esperando a menina voltar para o lugar. Um belo dia, a menina que deixou o livro voltou. Ele deixou o livro e uma pedra em cima. A menina pegou e ficou feliz porque ela adorava aquela história. E ele também, pois ele agora não precisava mais daquele livro. Ele tinha vários livros para ele ler. E assim termina a história, o monstro que adorava ler.
Essa é uma história de Lili Chartrand. Gostaram? Ai, hoje é o dia do livro infantil, por isso que eu contei essa história. História, 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 olá, história, 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 olá, história, 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 olá. A história acabou de acabar. A história acabou.